O tema dessa mensagem é a igreja adormecida. Sabe, você pode estar aqui hoje, você pode se parecer com algum dos personagens do teatro. Ou você está aqui, você precisa ser um filho melhor, como foi o primeiro personagem. Você pode estar aqui hoje, você pode estar vivendo com uma máscara. Sabe, para as pessoas está tudo bem, mas dentro de você, você sabe como é que está de fato. Então, abre o seu coração mesmo que Jesus ele vai falar com você, amém? O fato é que a igreja, ela está dormindo. Sabe, a igreja está dormindo hoje. E toda vez que eu mencionar a igreja aqui hoje, eu não estou falando de templos, eu não estou falando de religiões, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Igreja é corpo de Cristo. Eu e vocês, amém? E a igreja ela se encontra dormindo. Por quê? Porque muitas vezes a gente se prende em nós mesmos. Sabe, a gente se prende na nossa área de conforto. E muitas das vezes a gente esquece do nosso próximo. Muitas das vezes a gente esquece da realidade do nosso próximo. Sabe, hoje eu quero apresentar aqui uma realidade que eu creio que muitos não conhecem. Sabe, muitos não conhecem a realidade que eu quero apresentar aqui hoje para vocês. Amém? Eu queria que você abrisse, Gi, fazendo um favor, em Colossenses 1, 27. Colossenses 1, 27, se você tem a Bíblia no celular ou em papel, abra também. Amém. A Bíblia diz assim, a Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Eu vou ler na mensagem fala assim, Deus quis que todos, não apenas os judeus, conhecessem esse rico e glorioso segredo por dentro e por fora, independente de origem e de filiação religiosa. O mistério, em poucas palavras, é este: Cristo está em vocês, e isso dá a vocês a esperança de participar da glória de Deus. Simples assim. Ou seja, o que eu entendo com esse texto? Se Cristo está em nós, Cristo está em mim e está em você. Se isso nos dá a esperança de estar na glória, o nosso papel é dar a esperança para o nosso próximo. O nosso papel é implantar isso que está na gente, Jesus Cristo. A gente precisa implantar isso no nosso próximo. A gente precisa dar perspectiva de vida. Sabe, o Espírito Santo que está na gente precisa dar perspectiva de vida para aquele que não sente mais o prazer de viver. Sabe, eu entendi isso, sabe, que o Espírito Santo ele está em mim e eu preciso fazer coisas para o meu próximo. Eu preciso fazer algo para o meu próximo. Eu preciso impactar a vida do meu próximo. Sabe, é muito egoísmo da nossa parte receber algo tão bom e não querer compartilhar. É muito egoísmo da nossa parte de receber o amor de Jesus, receber o Espírito Santo e não querer compartilhar ele. E esse é um dos fatos do que a igreja dorme hoje, sabe? Esse é um dos fatores. É a gente ter e não passar. É a gente ter aquilo que resolve o problema de muitas pessoas, mas a gente não passar. Esse é um dos fatores, amém? Espera aí que bloqueou o tablet aqui. Só que para isso, nós, igreja, corpo de Cristo, a gente precisa despertar. Sabe, você precisa sair daqui essa noite, você precisa entender que uma igreja adormecida, ela nunca pode impactar um mundo perdido. Sabe, uma igreja que dorme, ela não consegue fazer nada. Ela acha que ela está fazendo para ela mesma, mas ela não está fazendo. Nem para ela. Sabe, como eu disse, eu faço parte da casa de oração. E a casa de oração, ela ora pelos dados. Essa noite, eu quero apresentar para vocês um pouco desses dados. Foi como eu disse, muitos não conhecem, muitos não sabem o que acontece na nossa cidade. Muitos não sabem o que acontece no nosso país, no nosso estado. E eu basicamente quero apresentar isso a vocês. Não para assustar, mas para despertar. Não quero assustar vocês hoje, eu quero despertar para vocês acordar para a nossa geração. Amém? O primeiro dado, a primeira estatística, é sobre os mendigos. No Brasil, isso é um dado de 2017, eu não tenho a informação se aumentou ou se diminuiu, mas em 2017, em São Paulo, o número de moradores de rua era entre 20 e 25 mil, na São Paulo, capital. Em Marília, esse número chega a aproximadamente 150 moradores de rua.
150 pessoas que muitas vezes perderam a esperança de viver. 150 pessoas que provavelmente a maioria pode ser que tenha envolvido com drogas e por isso está nessa situação. 150 pessoas que provavelmente também existe ali no meio deles um pai de família que saiu para procurar algo melhor para o filho e infelizmente não encontrou e ficou nessa situação. Mas entenda, são 150 pessoas que perderam a perspectiva de vida. 150 pessoas que não têm mais o prazer de viver. 150 pessoas que infelizmente estão só sobrevivendo. Sabe, não estão experimentando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aquela vida abundante que Jesus ele prometeu para a gente na cruz. O próximo dado é sobre mortes. O Brasil em 2017, não se assuste, teve aproximadamente 63.880 mortes. Isso em 2017. Eu fiz uma conta aqui, vai dar uma média de 175 mortes por dia. 7 mortes por hora. Sabe, é um número muito grande. Você pensar em um ano, 63 mortes. No seu todo, né? Morte de tudo quanto é tipo. 7 mortes por hora. Por hora foram 7 mortes. Cara, isso é um número muito grande. Se você pensar, durante o teatro e o louvor, 7 pessoas poderiam estar mortas. E a igreja continua dormindo. Vamos lá. Próxima estatística é sobre depressão. E cara, quando eu fui pesquisar sobre depressão, quando eu entrei no Google, que eu fui pesquisar essa estatística, os primeiros 3 sites que apareceram para mim tinham o mesmo título. E o título era: Brasil é o país mais deprimido da América Latina. Cara, América Latina. E os 3 sites tinham o mesmo tema: Brasil, o país mais deprimido da América Latina. 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Ou seja, é um total aí de 11,5 milhões de pessoas. O Brasil em 2017 tinha 209 milhões de moradores. 209 milhões de habitantes. 11,5 sofria de depressão. Se for pensar no total do número de habitantes do país com o número de depressão, você vai falar, não é tão alto. Mas depois que você vê que 5,8% da população equivale a 11,5 milhões de pessoas, é um número alto. E muitos que sofrem de depressão, sabe, eu não sou nenhum especialista, eu não entendo muito pouco disso, mas muitas pessoas que sofrem de depressão, eu creio que ela não quer tirar a sua vida. É isso mesmo, ela não quer tirar a sua vida. Eu creio que muitas pessoas que sofrem de depressão, elas procuram tirar a dor delas. Elas querem tirar a dor. Só que para elas o suicídio é o melhor caminho para livrar a dor. Para elas o suicídio é o caminho mais rápido. E o suicídio é a próxima estatística. E infelizmente é um número muito alto também. Ano passado, em Marília, esse eu trouxe o dado de Marília, foram aproximadamente 20 casos de suicídio o ano inteiro. 20 casos de suicídio o ano passado. Esse ano, a gente está na metade ainda, já somam 14. Já somam 14, aliás, 15. 15 porque quando eu fiz essa mensagem, infelizmente, não sei se vocês viram a notícia do policial militar que infelizmente se matou. 15. Só que infelizmente a igreja continua dormindo. E igreja que eu falo, eu e você. Cara, e eu fui mais fundo nessa pesquisa de suicídio. E se eu perguntar para vocês, qual a posição de Marília, cidade de Marília, em um estado que existem 645 municípios, de 5 anos para cá, se eu te perguntar qual que é a posição de Marília, você faz alguma ideia? Cara, Marília é o primeiro lugar. Marília é o primeiro lugar em relação a suicídio. De 600
e 45 municípios, Marília consegue estar em primeiro lugar. Sabe, lembra que essa mensagem, ela não é para te assustar, ela é para fazer você pensar. Falar, cara, o que eu estou fazendo pela minha cidade? O que eu estou fazendo pela minha geração? Será que eu estou chorando por eles? Será que eu estou orando por eles? Será que eu estou me colocando no lugar da brecha por eles? Isso é para você pensar essa noite. E a próxima estatística, e eu creio que a mais importante, é sobre a igreja brasileira. Igreja brasileira que eu falo não é templo, não é religião, é eu e você. Sabe, o IBGE divulgou recentemente, essa pesquisa recentemente. E a divulgação dele era que 86% do Brasil era cristão. 86% do país segue Jesus. Aí eu falei, cara, não é possível. Não é possível que um país com 86% do país que é cristão, chega a aproximadamente 179 milhões de pessoas, não é possível que o nosso país esteja desse jeito. Não bate, os números não batem, não tem como. Sabe, um país com muitas tragédias. A nossa cidade com muitas tragédias. E o Brasil é 86% cristão. Não tem como. Sabe, não tem como. O que de fato acontece é que as pessoas que eram para ser a igreja de Jesus não estão sendo. Giovanni, abre para mim, por favor, em Colossenses 2:6. A igreja que era para ser o corpo de Cristo na terra, não está fazendo esse papel. Lá fala assim, ó: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Eu vou ler na mensagem. A mensagem fala assim, ó: meu conselho a vocês é simples e direto. Prossigam com o que receberam, e vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Agora vivam nele. Esse é o problema da igreja. O problema da igreja é esse. A gente só aceitou Jesus, mas a gente não está vivendo nele. A igreja é corpo de Cristo, eu e você não estamos vivendo em Jesus. E na mensagem, cara, é curioso porque a palavra vivam, que é a última parte, vivam nele, ela está diferente. A Arial dela não está padronizada. Ela está diferente, ela está numa Arial diferente. Que é para destacar mesmo que o mais importante é viver em Jesus. Não é apenas aceitar Ele. Sabe, aceitar Ele é fácil. Aceitar Ele é muito fácil. Você pode aceitar Jesus na sua casa, no seu quarto. Mas o mais importante é você viver nele. É você se entregar para Ele. É você estar com Ele, independente da situação. Amém? Vamos lá. Eu creio que hoje é o dia que Jesus ele marcou a vida de vocês, sabe? Jesus, ele nos deu a oportunidade de se destacar na terra. Você tem que ser destaque na terra, cara. Você tem que ser a luz do mundo, você tem que ser o sal da terra. Eu creio que muitas vezes você já ouviu esse versículo. Eu preciso ser a luz do mundo, eu preciso ser o sal da terra. E de fato você precisa. Você precisa colocar isso em prática. Só que muitas vezes, algo que nos trava muito é o medo. O medo ele nos trava muito. A gente tem medo do que o nosso próximo vai pensar da gente. A gente tem medo de se abrir na presença de Deus, de se entregar para Ele. A gente tem medo e isso acaba a gente não desfrutando daquilo que Ele tem para a gente. Sabe, entenda que vocês têm Jesus. Vocês têm o Espírito Santo. E vocês vão impactar a vida do seu próximo com o Espírito Santo. Não vai ser nada de você. Sabe, não vai ser nada de você. É o Espírito Santo que mora dentro de você que vai impactar o seu próximo. Queria contar uma história para vocês que eu já contei na praça. Um pastor ele teve um sonho. No sonho dele, ele sonhou que o filhinho dele, ele mora em Natal, né, Rio Grande do Sul. Aliás, Rio Grande do Norte, perdão. E ele sonhou que o filhinho dele estava indo na ponte de Natal, ele tinha se jogado da ponte e se matado.
ele tinha cometido suicídio. Esse pastor, no sonho, viu o filho dele cometendo suicídio. Isso fez com que o Espírito Santo abrisse a mente do pastor, e isso é o pastor contando. E esse pastor, ele foi até essa ponte. Essa ponte era conhecida em Natal como Ponte do Suicídio, misericórdia. E ele foi até a ponte. E ele começou a acampar na ponte. Todas as pessoas que passavam na ponte, ele olhava, ele ia atrás para ver se essa pessoa ia ou não cometer suicídio. E nisso ele começou a chamar mais pessoas da igreja dele, começou a chamar mais pessoas para acampar com ele na ponte. E em um mês, cara, eles contam que eles evitaram 84 suicídios. 84 suicídios. Ele conta que as pessoas passavam para cumprimentar ele, só que elas não passavam somente para isso, elas fingiam estar cumprimentando eles para ver alguma brecha da ponte, para poder se jogar. E a ponte, ela era equivalente, só para vocês terem uma noção, a 18 andares de um prédio. Era mais ou menos essa altura. Esse pastor conta que evitou 84 suicídios. Só que o que me chama mais atenção nessa notícia era que ele conversou com essas 84 pessoas. Ele conversou frente a frente. E ele disse que 99% dessas pessoas, elas queriam cometer o ato porque elas não se sentiam mais amadas. Elas queriam se jogar porque elas não se sentiam mais amadas, tanto por família, por amigos. Elas perderam o amor, elas não sentiam mais o amor. Sabe, a vida delas estavam tão frustradas em relação a isso que elas queriam se jogar. Elas queriam tirar a própria vida. Porque foi como eu disse, para elas o suicídio é o caminho mais próximo. O suicídio é o caminho mais rápido. E hoje, foi o que eu disse, nós como igreja, a gente tem o Espírito Santo. Sabe, eu não sei se existe algum remédio para a depressão, de você tomar e ser curado. Mas eu sei que Jesus, Ele pode curar todas as coisas. Então entenda que Jesus, Ele quer te usar muito essa noite. Mas muitos de vocês, ou eu até um tempo atrás, não sabia disso. Sabe, eu não sabia dessa realidade do nosso país, da nossa cidade, eu não sabia. Depois que eu entrei na casa de oração, que eu tinha que ir mais fundo para a gente poder orar, eu comecei a entender melhor. Só que, muitas das vezes, o que impede a gente é isso, sabe? A gente tem aquilo que a gente pode dar para as pessoas e a gente acaba não dando. Muitas vezes a nossa área de conforto com a nossa família, na nossa casa, isso impede a gente de fazer algo para o nosso próximo. Você tem sim que estar com a sua família, você tem sim que desfrutar dela. Sabe, se você é filho, desfrute da sua mãe, desfrute do seu pai. Você viu o teatro, Jesus pode voltar agora, cara. Se você tem uma família, você já é pai de filhos, tem uma esposa, desfrute dela mesmo. Sabe, não é errado. O errado para mim é a gente não se importar com o nosso próximo. O errado para mim é a gente não se importar com o nosso próximo. Já abre para mim, por favor, em Mateus 22, capítulo 22, versículo 37. Deixa eu abrir aqui também. Mateus 22, 37. Fala assim, ó. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Pode pôr 38, até o 39. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele: ame o seu próximo como a você mesmo. Na mensagem vai falar assim, ó. Mensagem, tá aqui. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com toda a paixão, toda a fé
toda a inteligência. Esse é o mais importante mandamento e primeiro de qualquer lista. Mas há um segundo ligado a esse: ame o próximo como a você mesmo. Foi como eu disse, o errado não é você desfrutar da sua família. Você tem que aproveitá-la sim. Só que o errado para mim é a gente não se importar com o nosso próximo.